Somente quem é vítima pode lutar e interagir com a divina justiça. 21 de abril de 1904. Continuando em meu estado habitual, eu percebia ao redor do meu leito pessoas que rezavam a Nosso Senhor. Eu não prestava atenção ao que queriam, apenas notava que já era tarde e o bendito Jesus ainda não se fazia ver. Oh, como se dilacerava o meu coração, temendo que ele não viesse de modo algum. E eu dizia comigo mesma: Senhor bendito, já estamos na última hora e ainda não vens. Ah, não me des este desgosto. Mostra-te, ao menos. Enquanto eu dizia isso, ele saiu do meu interior e disse àqueles que estavam ao meu redor: lutar com a minha justiça não é lícito às criaturas. Somente aqueles que possuem o título de vítima é lícito não só lutar, mas também interagir com a justiça. E isso porque, ao lutar ou interagir, facilmente se recebe os golpes, derrotas, perdas, e a vítima está pronta a receber sobre si os golpes, a resignar-se diante das derrotas e perdas, sem que se importe com suas próprias perdas, com os sofrimentos, mas apenas com a glória de Deus e o bem do próximo. Se eu quisesse aplacar-me, tenho aqui minha vítima, que está pronta para lutar e a receber sobre si todo o furor da minha justiça. Parecia que estavam rezando para aplacar o Senhor. Eu fiquei mortificada e ainda mais amargurada ao ouvir isso de nosso Senhor. Não se pode servir a dois senhores, cercando-se de bem-estar e vaidade exteriormente, e ao mesmo tempo não se apegar a isso interiormente. Por isso, a criatura nega a Deus o que lhe é devido, a oração com Jesus. 26 de abril de 1904. Nesta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi-me com o menino Jesus nos braços, cercada por várias pessoas devotas e sacerdotes, muitos dos quais estavam entregues à vaidade, ao luxo e à moda. E parecia que diziam entre si aquele antigo ditado: o hábito não faz o monge. O bendito Jesus me disse: minha dileta filha, ó, quanto me sinto defraudado da glória que me é devida pela criatura e que com tanta desfaçatez me negam até mesmo as pessoas que se dizem devotas. Eu, ao ouvir isso, disse: meu queridinho do coração, recitemos 3 Glória Patri, colocando a intenção de oferecer-te toda aquela glória que a criatura deve à tua divindade. Assim, receberás ao menos uma reparação. E ele, sim, recitemos. E juntos os recitamos. Depois rezamos uma Ave Maria, colocando também a intenção de dar à Rainha Mãe toda a glória que lhe é devida pelas criaturas. Oh, como era belo rezar com o bendito Jesus! Sentia-me tão bem que acrescentei: meu dileto, quanto desejaria fazer uma profissão de fé em tuas mãos, recitando contigo o credo, e ele, o credo, o recitará sozinha, porque a ti cabe, não a mim, e o dirás em nome de todas as criaturas, para dar-me mais honra e glória. Então coloquei as minhas mãos nas dele e recitei o credo. Após isso, o bendito Jesus disse:
minha filha, parece que me sinto mais aliviado. E afastou-se aquela nuvem negra da ingratidão humana, especialmente das devotas. Ah, minha filha, a ação externa tem tanta força de penetrar no interior que forma uma veste material sobre a alma. E quando o toque divino a alcança, não o sentem de forma viva, porque trazem a veste lamacenta que envolve a alma. Assim, não sentindo a vivacidade da graça, esta ou é rejeitada ou permanece infrutífera. Oh, como é difícil desfrutar dos prazeres, vestir-se luxuosamente, exteriormente, e ao mesmo tempo desprezá-los interiormente. Pelo contrário, o que acontece é o oposto. Amam interiormente e se deleitam com aquilo que os cerca exteriormente. Minha filha, considera tu mesma a dor do meu coração nestes tempos, ao ver a minha graça rejeitada por toda espécie de pessoas, enquanto toda a minha consolação é socorrer as criaturas, e toda a vida das criaturas é o auxílio divino. E, no entanto, as criaturas rejeitam meu socorro e o meu auxílio. Entra tu a tomar parte na minha dor e compadece-te das minhas amarguras. Dizendo isso, ele desapareceu, deixando-me totalmente aflita pelas dores do meu adorável Jesus. Luísa sofre não por sua vontade, para deter os castigos, guerras que ameaçam a Europa. A esperança é a vida de Deus na alma. 29 de abril de 1904. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me cercada por 3 virgens, aos quais, me agarrando, queriam me crucificar à viva força numa cruz. E eu, como não via o bendito Jesus, temendo, fazia resistência. E eles, vendo a minha resistência, me disseram: irmã caríssima, não temas se ainda não está o nosso esposo. Deixa que comecemos a te crucificar, pois o Senhor, atraído pela virtude dos sofrimentos, virá. Nós viemos do céu, e visto que vimos muitos males gravíssimos que estão para acontecer na Europa, para que ao menos aconteçam de forma mais branda, viemos para te fazer sofrer. Enquanto isso, transpassaram minhas mãos e os meus pés com cravos, mas com tamanha crueldade de dor que sentia morrer. Agora, enquanto sofria, veio o bendito Jesus, que, olhando-me com um olhar severo, disse-me: quem te ordenou que te colocasses nesses sofrimentos? Então, de que me serves? Acaso devo perder até mesmo a liberdade de fazer o que quero e ter em ti um contínuo obstáculo à minha justiça? Dentro de mim eu dizia: o que ele quer de mim? Eu sequer queria, foram elas que me induziram, e ele se volta contra mim. Mas não podia falar, tamanha era a acerbidade da dor. Aquelas virgens, ao perceberem a severidade de nosso Senhor, fizeram-me sofrer ainda mais, puxando e recolocando os cravos, e aproximavam-me dele, mostrando-lhe os meus sofrimentos. E quanto mais eu padecia, mais o Senhor parecia mitigar-se. Quando viram que seu rigor se mitigava e que quase se enternecia,
diante do meu sofrimento, deixaram-me e se foram, abandonando-me a sós com nosso Senhor. Então ele mesmo me assistia e sustentava, e vendo-me sofrer, para me consolar, disse-me: Filha minha vida se manifesta nas criaturas, com as palavras, com as obras e com os sofrimentos. Mas o que a manifesta mais claramente são os sofrimentos. Nesse ínterim veio o confessor, para chamar-me à obediência, mas em parte pelos sofrimentos, em parte porque o Senhor não me deixava, não pude obedecer. Então queixei-me ao meu Jesus, dizendo-lhe: Senhor, como pode o confessor estar aqui a esta hora? Justamente agora ele tinha de vir. E ele: Filha minha, deixai-o, que fique um pouco conosco, para que também participe das minhas graças. Quando alguém frequenta continuamente uma casa, participa tanto do pranto quanto do riso, tanto da pobreza quanto das riquezas. Assim, acontece com o confessor. Não participou ele das tuas mortificações e privações? Agora participa da minha presença. Então parecia que lhe comunicava a fortaleza divina, dizendo-lhe: a vida de Deus na alma é esperança, e na medida em que esperas, tanto de vida divina contens em si. E como a vida divina contém potência, sabedoria, fortaleza, amor e mais, assim a alma se sente irrigada por tantos regatos quantas são as virtudes divinas, fazendo com que a vida divina cresça sempre em si. Mas se não esperas tanto no espiritual, e do espiritual participas também o corporal, a vida divina irá se consumindo até extinguir-se por completo. Por isso, espera sempre. Então, a custo recebi a comunhão. E depois encontrei-me fora de mim mesma. Vi 3 homens na forma de 3 cavalos indômitos, que se lançavam desenfreados sobre a Europa, fazendo tamanha carnificina de sangue. Parecia que queriam envolver, como dentro de uma rede, a maior parte da Europa em guerras ferozes. Todos tremiam à vista destes demônios encarnados, e muitos eram destruídos. A pureza de coração é o que permite ver Jesus, e diante dele cobertos de dores e humilhações. Todas as coisas são consideradas como lixo. 1º de maio de 1904. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando em Nosso Senhor, quando, chegando ao Monte Calvário, ele foi completamente despido e amargurado com o fel. Então supliquei-lhe, dizendo: Meu adorável Senhor, não vejo em ti senão uma veste de sangue, revestido de chagas, e por gosto e prazer, amarguras de fel, por honra e glória, confusão, opróbrios e cruz. Ah, não permitas que depois de teres sofrido tanto, eu olhe para as coisas desta terra, senão como esterco e lama, que não encontre outro prazer senão em ti somente, e que toda a minha honra não seja outra coisa senão a cruz. Então ele, deixando-se ver, disse-me: Minha filha, se tu fizesses diversamente, perderias a pureza do olhar, pois, formando-se um véu à vista, perderias o bem de me ver, pois aquele olho que se nutre apenas com as coisas do céu possui a virtude de me ver, mas aquele que se nutre com as coisas da terra só tem a virtude de ver
as coisas terrenas, pois o olho, vendo-as de modo diverso do que são, as vê e as ama. A mortificação serve para derrubar as paixões. 28 de maio de 1904. Os demônios renunciam a bater em Luísa, vendo que isso lhes causaria danos e perdas. Continuando no meu estado habitual e estando com suma amargura pelas contínuas privações do meu adorável Jesus. Assim que ele se fez visível, disse-me: minha filha, a primeira mina que se deve colocar dentro da alma é a mortificação. E quando essa mina é lançada com força na alma, ela derruba tudo e imola a Deus, pois na alma existem como que muitos palácios, mas todos de vícios, como o orgulho, a desobediência e assim tantos outros vícios. A mina da mortificação, derrubando tudo, reedifica nela tantos outros palácios de virtudes, imolando-os e sacrificando-os todos para a glória de Deus. Dizendo isso, desapareceu. Logo depois veio o demônio, que queria apenas molestar-me, e eu, sem medo, disse-lhe: para que me importunar? Se queres mostrar-te mais valente, pega um bastão e bate-me até não deixar uma gota de sangue, entendendo, no entanto, que cada gota de sangue derramada será mais um testemunho de amor, de reparação e de glória que quero dar ao meu Deus. E ele: não encontro bastões para te bater, e se for buscá-los, tu não me esperarás. E eu: vai, pois te espero aqui. E assim se afastou, enquanto eu permanecia com a firme decisão de esperá-lo. Quando, para minha surpresa, vi que, encontrando-se com outro demônio, começaram a dizer: é inútil que retornemos. Para que bater, se isso nos causaria dano e perda? É bom fazer sofrer quem não quer sofrer, porque esse ofende a Deus. Mas aquele que deseja sofrer, fazemos mal com nossas próprias mãos. E assim ele não voltou mais, ficando eu mortificada. Livro do Céu, volume 6, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.